essa Smart Coin promissora de R$ 4 pode chegar até 80. Então, você precisa descobrir qual ela é e como ela é incrível e como você pode ganhar muito dinheiro com ela. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma propaganda mais ou menos desse jeito aqui pelo YouTube. Ela tá pra tudo quanto é lado e muitos de vocês têm me perguntado sobre essa criptomoeda. Eu inclusive cheguei a falar sobre ela aqui no canal e hoje eu quero levantar o assunto. Será que essa propaganda tá falando a realidade? Será que ela de fato pode chegar até R$ 80? Então, se você tá curioso se a Polygon Matic pode chegar até R$ 80, é só você ficar comigo até o final desse vídeo que você vai saber qual é a resposta. A promessa é que a criptomoeda hoje vale R$ 4, mas pode ir para 80. Mas será que isso é verdade? E bem, para falar sobre isso, primeiro eu preparei aqui um pequeno resumo para a gente falar sobre essa cripto. E bem, a blockchain dela é uma solução de segunda camada para Ethereum voltada para melhorar a eficiência da rede e acessibilidade ao seu ecossistema de contratos inteligentes com a capacidade de várias sidechains, inclusive com o objetivo de ser um hub de interoperabilidade. Então é uma criptomoeda que a nível técnico tem muitos fundamentos, ela melhora aí o acesso e melhora a eficiência da blockchain que tem a maior infraestrutura construída em volta dela, logo é uma boa criptomoeda por natureza, já que ela está se apoiando aí na robustez e na segurança de uma criptomoeda tão grande. Ela tem capacidade aí para poder aumentar essa escalabilidade o quanto for necessário e, inclusive, ela tem aí construído toda uma infraestrutura para se tornar um hub de interoperabilidade, que é algo que está se fortalecendo, é uma narrativa que está se fortalecendo bastante nos últimos tempos, principalmente dentre os analistas. Então, é muito interessante. Quanto aos usos que essa blockchain pode ter, ela tem a capacidade da criação de sidechains usando o seu Software Development Kit, ou seja, o seu kit de desenvolvimento de software que funcionam como segunda camada para a Ethereum. Ela possui aí a capacidade de criação de sidechains que podem se comunicar, inclusive se aproveitar da robustez e da segurança da rede Ethereum para construírem os seus próprios projetos. Então, não é porque a gente tem aí como solução segunda camada que necessariamente é uma solução de escalabilidade para Ethereum. Podem ser que a gente tenha sidechains que querem se aproveitar aí do ecossistema da Ethereum enquanto possuem as suas próprias blockchains. Olha só que interessante, dá para criar aí, ao invés de você só fazer um contrato inteligente, igual você faria normalmente, criar uma sidechain, que é uma segunda camada da Ethereum, está dentro do ecossistema, mas tem a sua própria blockchain. Inclusive, além dessa capacidade aí de criar projetos que normalmente seriam smart contracts dentro da Ethereum, existe a possibilidade, inclusive, de criar dApps interoperáveis. Olha que coisa maluca, que existem em múltiplas blockchains ao mesmo tempo. Para mim isso aqui é sensacional e mostra aí o potencial da Polygon ser um dos maiores destaques do mercado de criptomoedas nos próximos anos, principalmente porque ela tem essas soluções incríveis. Então, a nível de projeto, cara, isso aqui é sensacional. Além disso, ela tem algumas vantagens competitivas interessantes. Ela se aproveita da robustez e da segurança da Ethereum, então ela não precisa se preocupar nisso por si só. Além disso, ela tem algumas vantagens competitivas muito interessantes. Por exemplo, ela se aproveita da robustez e da segurança da Ethereum, assim como eu já comentei, isso é um ponto muito positivo, porque ela não precisa se preocupar tanto assim nesse setor, que é muito importante. Ela pode se focar em entregar as demandas que o mercado deseja. Além disso, ela utiliza Proof of Stake, então pode te dar renda passiva em Matic e ela estará presente em múltiplas sidechains, algo que provavelmente vai dar força ao topo. Mas esse foi um pequeno resumo de como o projeto funciona. Para a gente saber qual que é o potencial de preços desse projeto, é muito necessário a gente fazer uma pequena análise aqui de alguns fatores mais relacionados à parte financeira. Então, vamos conversar sobre o tokenomics da Polygon Matic. A Matic é um token responsável e principalmente por duas coisas. Primeiro, pagar taxas de gas para todas as transações que ocorrem na rede e recompensar validator nodes por staking. Isso aí é uma coisa interessante porque os dois incentivam a demanda e a parte de recompensar validator nodes com stake aumenta a oferta total, mas ela limita a oferta circulante de maneira temporária. A oferta circulante hoje está em 9 bilhões de unidades e ela está com uma inflação de 9,8% ao ano. E aí,
a gente chega nas possibilidades do que pode acontecer com o preço da Matic, dado aí a situação atual do mercado e dado a situação futura do mercado, na minha opinião. Cabe lembrar aqui que essa análise que eu estou fazendo é uma suposição bem rasa, não é algo incrível assim que com certeza vai te dar a resposta absoluta, mas ela é uma coisa legal porque permite que a gente visualize aqui um futuro um pouco mais diferente. Geralmente a gente se baseia aqui na análise técnica para poder prever preços, mas isso aqui, ela não está necessariamente em gráfico, mas é um conteúdo interessante também, porque a Polygon Matic, assim como todas as outras altcoins, elas dependem da dominância do Bitcoin, ou seja, de quanto do mercado de criptomoedas é Bitcoin e quanto são as outras altcoins, e também a capitalização de mercado do próprio Bitcoin e da competição com outras altcoins. E por isso eu vou fazer essa comparação aqui do jeito que vocês vão ver nesse exato momento. Para começar, com a oferta atual da Polygon Matic para chegar a R$80, seriam necessários 720 bilhões de dólares em capitalização de mercado. Ou seja, até o final do ano, existiria a necessidade aí da Polygon Matic ter 720 bi de valor de mercado no total. Isso aí é muita coisa, você já vai ver por quê. Para começar, que o cenário atual não permite altas tão absurdas, não tem essa possibilidade. Vamos lá, o Fed ainda não finalizou oficialmente o seu ciclo de aperto monetário, ele já sinalizou que isso está próximo, mas não fez oficialmente. A crise bancária ainda está acontecendo e ela pode motivar quedas nos mercados e altcoins possuem correlação com isso. Além disso, o ciclo de acumulação no mercado cripto não costuma ter altas tão violentas, ou seja, o momento que a gente está no ciclo do Bitcoin não sugere que a gente vai ter aí altas tão absurdas, ela sugere que a gente vai ficar mais parado na mesma. Então, se a gente chegar agora, que a gente está no Bitcoin a 29 mil dólares, chegar a 30, não tem potencial para subir para mais de 40. Eu tenho certeza que até o final do ano ela vai estar entre alguma coisa ali para cima de 30 mil dólares, mas eu duvido muito que vai se escalar para 50, 60 mil dólares, igual estava se escalando em 2021. Não é que eu acho que não vai acontecer. Não é que eu não gostaria que acontecesse. Claro, eu ia amar que isso acontecesse, mas a gente precisa ser realista. A chance é muito baixa. Além disso, hoje em dia, a própria capitalização de mercado do Bitcoin é de 548 bilhões de dólares. Ou seja, essa capitalização de mercado é necessária aqui para a Polygon Matic de 720 bilhões de dólares já é muito real, porque ela é maior do que a capitalização de mercado atual do Bitcoin. E é muito difícil eu imaginar um cenário em que a Polygon dispara de uma maneira tão monstruosa que ela vira a maior criptomoeda, maior do que Ethereum e maior do que o Bitcoin. A chance disso acontecer é muito baixa, principalmente porque a Matic se apoia na própria Ethereum. Então, o cenário mais otimista é dela ficar em terceiro lugar abaixo da Ethereum. Não consigo ver nenhum cenário que ela substitui a Ethereum, afinal de contas, ela é um acessório para melhorar a eficiência da Ethereum. Ela se apoia no que a Ethereum já construiu e isso acaba limitando com que ela não tenha muito espaço a nível de projeto para ultrapassar a importância dela. Acho muito difícil chegar acima disso. Então, nesse caso, vamos pegar aqui uma dominância de mercado de 45% do Bitcoin e 18% da Ethereum, que é o que a gente tem hoje. Para um cenário extremamente otimista da Matic, digamos que ela passe... Olha só, a Matic hoje em dia, quando a gente vem aqui no CoinMarketCap, olha só, ela está aqui em 9º lugar. Vamos dizer que ela passa Dogecoin, passa Cardano, passa XRP, passa as duas stablecoins e passa BNB em capitalização de mercado. Ou seja, ela já vai passar vários tokens que são incríveis, vários projetos que são a elite da elite. Digamos que ela passe tudo isso e se torne a terceira maior criptomoeda. Nesse cenário, do jeito que a gente está hoje, ela teria cerca de 4,5% de dominância do mercado. Nesse caso, para a Polygon conseguir chegar a R$80 até o final do ano, o Bitcoin precisaria ter 7,2 trilhões de dólares em valor de mercado, alta de 1.340% até o final do ano. Vamos ser sinceros, a chance disso acontecer é muito baixa. Cara, isso aqui é uma multiplicação de 14 vezes no preço do Bitcoin.
Ou seja, se tá 29 mil dólares hoje, ele chegaria a 406 mil dólares. Cara, impossível. Mas não é necessariamente porque não chega até o final do ano que a gente precisa perder a esperança que não pode chegar no futuro. Afinal de contas, o halving do Bitcoin acontece em 2024, ano que vem. E geralmente a gente tem o topo do bull market cerca de 1 ano e meio depois desse halving, o que daria aí mais ou menos para o final de 2025. Vamos ver qual que seria o cenário aí para essa criptomoeda chegar nessa capitalização de mercado até 2025. Nesse cenário, em 2025, a oferta de 10 bilhões de Matics já teriam sido alcançadas e seriam necessárias cerca de 800 bilhões de dólares em market cap. Por que está maior? É porque a oferta aumentou e o preço aí ele acaba precisando de mais capitalização de mercado, precisa de mais valor de mercado total para comportar essa oferta, para poder chegar a 80 dólares. Nesse cenário, em 2025, a gente já estaria aí no meio do próximo bull market, talvez até no topo, e provavelmente nesse momento o cenário macroeconômico já estaria muito diferente. Nesse cenário, provavelmente o Fed já teria acabado aí o seu ciclo de aperto monetário. Afinal de contas, agora em 2023 eles já estão sinalizando que isso pode parar aí. Então, digamos que a gente tenha isso e a taxa de juros fica estável durante 1 ano, 2 anos, isso aí já seria algo excelente. Porque depois de tanto tempo com as taxas de juros ainda altas e paradas, a gente com certeza já teria um cenário interessante, porque isso aí já traz aí um cenário um pouco mais fértil. Afinal de contas, não tem tanta chance assim do mercado cair por conta de macroeconomia, de medo de aumentar essa taxa de juros. Assim, com 2 anos já em uma taxa de juros fixada, se não tivesse começado a cair, o que já estaria aí fazendo com que o mercado subisse pra cacete, com certeza a gente teria um otimismo muito generalizado com um possível início aí de quantitative easing. Ou seja, o mercado já estaria otimista que o Fed começaria aí a baixar essa taxa de juros. Então, é muito possível que esse bull market de fato tenha acontecido. E em bull markets é muito comum que a capitalização de mercado do Bitcoin suba. De 2013 para 2017, o market cap aumentou cerca de 20% dentre uma alta histórica e outra. De 2017 para 2021, o market cap aumentou cerca de 4 vezes de uma alta histórica para outra. E, segundo esse raciocínio, é seguro assumir um topo com um aumento do market cap em mais ou menos 100%. Cara, isso aqui é uma estimativa bem conservadora, tem muitos analistas que falam coisas absurdas quanto ao próximo bull market. Pessoalmente, eu acho que os retornos tendem a diminuir conforme a gente vai chegando a novos mercados de alta. E nesse cenário, imaginando aí um caso de 100% de alta, a gente teria algo por volta de 2,5 trilhões de capitalização de mercado. Isso falando aí 100% de valorização de uma alta histórica para outra, tá? Então, cara, isso aí daria mais ou menos o que? Uns 140 mil dólares para o Bitcoin, algo assim, 140, 130, por aí. Então, o market cap tende também a diminuir com a dominância do Bitcoin. Além disso, além dessa alta que costuma acontecer com o Bitcoin, não é só isso. O Bitcoin sobe, mas geralmente as altcoins sobem ainda mais porque tem muito hype. As pessoas começam a pensar, mano, e se eu investisse nessa moedinha aqui, será que ela iria me dar um resultado melhor do que o Bitcoin? Então, em bull markets, existe aí a tendência de que a dominância do Bitcoin diminua ainda mais do que já estava. Observe, em 2013 a dominância era de 80%, ou seja, 80% de todo o valor do mercado cripto era de Bitcoin. Em 2017, essa dominância passou aí para mais ou menos 50%, ou seja, metade do mercado cripto era só Bitcoin. E em 2021, ela era de cerca de 40%. Então, vamos dizer aqui que essa diminuição não vai ser tão absurda, vai continuar mais ou menos por aí. E seguindo esse raciocínio, eu acredito que é seguro assumir uma dominância de 30% do Bitcoin em cima do mercado de criptomoedas. Desse modo, assumindo aí que a Matic se torne a terceira maior criptomoeda,
é muito possível uma dominância de mais ou menos 9% no mercado. Não vou dizer mais que isso, porque aí já seria absurdo, mas isso aqui já está extremamente otimista, beleza? Nesse cenário muito otimista, a Matic poderia ter uma capitalização de mercado de cerca de 720 bilhões. Isso aí é o que a gente precisaria ter para poder chegar a 80 dólares hoje, mas não é o que precisa para chegar nesse momento aqui, que já teriam 10 bilhões de Matics em oferta. Nesse caso, a gente teria um valor unitário de 7,2 dólares ou cerca de 36. Ou seja, isso aqui teria um valor unitário de cerca de 7,2 dólares ou 36 reais. Isso daria aí mais de 700% de valorização, seria muita coisa e de fato um cenário muito interessante para a Polygon. Mas, infelizmente, mesmo em um cenário muito otimista, não seria, infelizmente, uma alta aí para 80 reais. A cripto de 4 reais não poderia ir a 80. Claro, eu posso estar enganado, isso não é uma análise técnica, não é a verdade absoluta. Eu não sou nenhum deus do mercado de criptomoedas e eu com certeza posso estar enganado. Mas na minha visão, não consigo enxergar Polygon Matic chegando a 80 reais. Eu consigo imaginar ela subindo bastante, mas não tanto assim. Mas aqui, para você investir em Polygon, por mais que a gente tenha falado muito do mercado da parte financeira do projeto, é muito necessário que você entenda, cara, sobre a parte do projeto mesmo, como que ele funciona, como que é toda essa história. E aqui, caso você ainda não saiba, mas fica tranquilo, caso você ainda não saiba, é só você clicar nesse vídeo aqui que eu te conto tudinho sobre a Polygon Matic.